A prova de bala. Para o nosso programa, a gente vai trazer aqui um assunto polêmico, um assunto que está mexendo com a mídia internacional. Amber Heard e Johnny Depp. Não é isso, Thiago? É exatamente esse julgamento que já toma quase um mês, ou mais de um mês, nos Estados Unidos e já movimenta bilhões de fãs nas redes sociais. Mas tem um dado muito importante, muito interessante, que é um dado do Hotline.org nos Estados Unidos, que ele vai mostrar que aqui acontece a mesma coisa no nosso país, aqui no Brasil. 1 em cada 3 mulheres nos Estados Unidos e 1 em cada 4 homens lá naquele país também já sofreu violência doméstica, estupro e stalking. O que você acha disso, Pavinato? É uma cifra muito parecida. Os dados dessa mesma organização dizem que até 2010, 90% dos casos ocorriam só com as mulheres. Agora nós temos aí um percentual, que você acabou de dizer aqui, 33% das mulheres já sofreram estupro ou qualquer tipo de violência doméstica, física ou psicológica, e 25% dos homens também é vítima desse tipo de violência doméstica, inclusive de estupro. Os dados, eles são parecidos ao longo do mundo? São, porque são fenômenos humanos e não importa em qual continente ou qual país no qual nós estamos, nós somos seres humanos e estamos todos nós submetidos ao fenômeno da violência. Só que, comparando esses dados de 2010 e esses dados mais atuais, nós podemos notar aí um efeito da caminhada da igualdade da mulher, porque vale lembrar, se homens têm direitos, se nós pensarmos aí no Código Civil, no Código de Manu dos Hindus, a história do direito com 13 mil anos, a história da mulher como uma pessoa livre e igual ao homem, não chega a 100 anos. Mas antes da gente entrar aí na questão do tribunal lá, do Johnny e da Amber, acho que é um ponto bastante interessante, é a questão da mulher, né? Da mulher na sociedade, como pessoa jurídica, né? Exato. Porque que, pasmem, existia uma lei que definia a mulher honesta. E aí, quando a gente para pensar nessa questão da lei, a gente começa a entender o pensamento machista, o pensamento misógino, porque a mulher, ela tinha essa tipificação, ou você é honesta ou você não é. E essa lei cai quando, Pavinato? Olha, não é uma lei, são várias leis. O direito brasileiro, ele tinha vários exemplos, né, que qualificavam a mulher como honesta ou desonesta. Como eu acabei de falar, ao longo de toda a história, né, a mulher foi alijada de direitos. A mulher sempre foi tratada como coisa. Ora, ela era propriedade do pai, quando ela saía da propriedade do pai, ela virava propriedade do marido. Isso é um fato, o direito reconhecia. No nosso Código Civil, por exemplo, o anterior ao atual, nós tínhamos dispositivos que diziam o seguinte: se a mulher, na noite de núpcias, fosse descoberta não virgem, isso era considerado um erro sobre a pessoa e ela podia ser devolvida e o casamento era dissolvido. Gente, isso é chocante. Exatamente. E também na questão de dano estético, quando você machuca alguém, faz uma lesão em alguém e causa um dano na aparência da pessoa, a indenização ela era legalmente mais pesada no caso da mulher honesta, ou seja, da mulher solteira ainda capaz de se casar. Ou seja, você diminui a casabilidade daquele objeto. E o Código Penal, só para terminar, ainda tinha a previsão do estupro da mulher honesta, porque você tirar a virgindade de uma mulher, você causava nela um erro e ela perdia a sua casabilidade. Então ela podia ser devolvida, ela tinha a possibilidade de casamento reduzida e vale lembrar que há pouco tempo atrás a maioria das mulheres só podia aspirar não mais que um bom casamento, um bom marido. E aí, quando a gente para pensar nessa questão, você tem a questão da coisificação, né? A mulher como coisa. Então, ela é um objeto, logo ela pode ser devolvida, ela pode ser... Enfim, ela não me serve mais. Então, você começa a entender a questão desse pensamento machista e a importância de alguns movimentos.
né? Então, quando a gente para pensar no movimento Me Too nos Estados Unidos, é lógico que essa lei ela não abarca, né, aquele país, mas a gente também entende o pensamento machista, né? Então, o que acontecia? E o Me Too foi um movimento extremamente importante lá, porque na verdade, ele desmascarou um dos maiores abusadores de Hollywood, Harvey Weinstein, né? Aquele homem abusou de algumas dezenas de mulheres na indústria do cinema americano. Se é que foram só dezenas, podem ter sido centenas. É que o que acontece, na verdade, o que eles passam pra gente é que a gente só pode calcular o número de mulheres porque você tem a prescrição do crime, não é Exatamente. isso? Então, aquilo que entrou, vamos dizer ali, na estatística, porque o resto ele vai funcionar, não, essa mulher aqui, ela vai fazer parte, né, de uma estrutura para mostrar o modus operandi do Harvey Weinstein, mas ela não pode mais denunciá-lo. Claro. Então, o que acontece? Esse movimento ele foi importante, muito importante, porque ele desmascara esse grande predador, né, de atrizes norte-americanas. E o que acontece? Nessa mesma época, Johnny Depp e a Amber Heard estão ali se separando. Uma separação bastante difícil. Ele alega que ele estava se separando porque logo após a morte da mãe dele, ele não via mais por que continuar naquele casamento. Não era um casamento mais feliz. Ela, por sua vez, dá uma trucada nele e pede a separação antes dele, que também é uma estratégia jurídica aqui que o Pavinato pode explicar para a gente. E ela, querendo ficar com o apartamento que eles tinham ali numa cobertura em Los Angeles, diz para ele, se você não me entregar esse apartamento, que é o que ela queria ficar, a coisa vai ficar feia. E os advogados instruem a Amber a também dizer que ela sofreu abuso doméstico. Eles se encontram nos tribunais, eles acertam ali uma quantia, né? Ele paga para ela 7 milhões de dólares. Ele deixa para ela a casa deles na Austrália, que o Johnny Depp... E os 2 cachorros, que deu aquela polêmica toda, que ele levou os cachorros para lá sem autorização da vigilância sanitária. Exatamente. Ela falsificou documentos na Austrália, ela quase foi presa na Austrália. O que acontece? Eles acertam tudo isso, escrevem uma nota conjunta, vão para a imprensa e dizem, olha, foi um casamento feliz, um casamento cheio de altos e baixos, mas vamos terminar isso aqui. Bem, você segue sua vida, eu sigo a minha, e por aí ficou. A princípio ficou por aí, mas não foi bem essa história. O que acontece? Em 2018, a Amber escreve um artigo de opinião, que é o chamado op-ed nos Estados Unidos. E diz que sofre violência doméstica, que sofreu violência doméstica. Ela só foi casada com Johnny Depp. Ela não coloca o nome dele nesse artigo, mas quando ela informa que sofreu violência doméstica e não diz de quem ela sofreu violência doméstica, ou seja, o Me Too, um movimento já bastante forte nos Estados Unidos, cresce e vem à tona. Johnny Depp é um abusador. Ela sofreu violência dele, que para mim foi um grande erro. Ela queria o quê? Com esse artigo, que a gente até vai explicar para vocês, que esse artigo também ele foi pensado, ele não foi uma estratégia tola, enfim. Mas ela diz aqui naquele momento que ela quer participar ativamente desse movimento Me Too e de um outro movimento, que é importante, são movimentos ali que cuidam dessa questão da mulher, mas ela não entrega o nome do abusador. Ou seja, os contratos do Johnny Depp começam a política do cancelamento vindo à tona. À tona, e assim, ele é cancelado nas maiores franquias do cinema americano. E a gente está falando aí de Piratas do Caribe e de Animais Fantásticos. Só para vocês terem uma ideia, o faturamento do filme, o menor faturamento de Piratas do Caribe está em torno de 900 milhões de dólares. E o mais alto em 1,6 bilhão de dólares. A gente está falando de Animais Fantásticos, a cifra é mais ou menos a mesma. E muitos outros filmes. O Johnny Depp é uma grande celebridade. Ela também é uma celebridade, mas em termos ali, né, quando a gente vai medir celebridade, ele está aqui
Todo mundo conhece o Johnny Depp. Ela é uma celebridade que ficou mais célebre por conta da celebridade que é o Johnny Depp. É claro, ele serviu de escada para ela. E inclusive para conseguir o papel em Aquaman. Melhor quando não está pensando. Mas aí o que é uma questão interessante aqui, Pavinato, quando ela escreve esse artigo, é o lançamento do Aquaman. E ali no Aquaman a gente tem dois grandes atores, duas grandes celebridades, tá? Um é o Jason Momoa e a outra é a Nicole Kidman. O que acontece? Ninguém mais falava de o Aquaman, só se falava de Amber Heard sofrendo violência doméstica. Ela roubou a cena dos colegas fora da cena. Ou seja, além dela acabar com a imagem do Johnny Depp, ela estraga a premiere do filme, porque ninguém mais falava do Aquaman, ninguém mais falava do filme, só se falava do abuso que ela tinha sofrido. O detalhe, ela prometeu que ia doar os 7 milhões de dólares que ela recebeu no divórcio para uma organização de combate à violência contra a mulher no dia da estreia do filme. E ela não faz isso. Não, ela doou só metade. Ou seja, ela mentiu, né? Então, assim, ela falou para a imprensa, eu não preciso desse dinheiro que ele está me dando, é praticamente quase que uma migalha, então eu vou doar isso, e a gente sabe que não foi o que ela fez. Ela vai pagar em torno de 33% só para advogados. Mas ela não doou tudo, foi o que ela tinha prometido. Então já começa uma coisa esquisita ali, e ela vira ali uma mártir desse movimento, né, de violência contra a mulher, do Me Too. Ela vira a cara desse movimento novamente, porque logo ela, uma mulher linda, bonita, sofreu violência doméstica de uma grande celebridade do cinema americano, do cinema mundial. E o que acontece? O Johnny Depp, esse artigo ele é republicado mundo afora, isso aí virou uma pólvora, né? O jornal The Sun republica esse artigo e ele vai lá. E o que ele faz? Ele processou o jornal The Sun na Inglaterra, que é do magnata Rupert Murdoch, mas ele perde esse processo contra o The Sun na Inglaterra, mas lá o juiz, ele dá a perda de causa para o Johnny Depp, dizendo que ele está convencido substancialmente dos fatos, embora eles não estejam provados, né? Então foi uma perda para o Johnny Depp, mas foi uma perda bastante estranha. O juiz não encontrou provas, mas ele se disse convencido e assim ele deu vitória de causa para o jornal The Sun. Mas o que acontece? Quando ela escreve esse artigo, e aí a gente tem que entender por que ela escreveu esse artigo. Ela escreveu esse artigo e não foi à toa. Lógico, ela também queria, né, celebrizar o nome dela naquele momento ali do filme O Aquaman, ganhar publicidade. Mas nós aqui, eu e ele, achamos que tinha mais coisa além disso. Porque quando você escreve esse artigo, vem bomba aí. E ela afirma que esse artigo foi lido e aprovado pelos advogados dela. Os advogados da época não são os mesmos que estão no tribunal agora. E o que acontece? Se os advogados leram esse artigo, se os advogados avalizaram esse artigo, é porque vem questões judiciais aí. Claro, até porque depois do caso da Inglaterra, quando Johnny Depp perde para o tabloide inglês The Sun, a própria advogada da Amber Heard diz que, na Justiça dos Estados Unidos, os fatos serão definitivamente comprovados. O autor é que dá a tônica do processo. Então, o estado da Califórnia, onde eles tinham residência, que era uma possível escolha, é um estado que é democrata, é um estado que é mais favorável a esse movimento Me Too, é um estado que dificulta a elaboração de provas, que é uma fase ali, quem já assistiu aí às séries como The Good Wife, The Good Fight, né, conhecem a famosa Kalinda, né, que é a investigadora, que levanta provas, que mexe no lixo, que vai vasculhar a sua vida para ajudar ali durante todo o processo. E o que os advogados fazem? Vão para um estado onde é republicano, um estado onde facilita essa colheita de provas, então vai poder ser levado tudo ali para dentro do tribunal, vai ser uma grande lavação de roupa suja. E o que os advogados da Amber fazem? Eles querem cancelar. Eles querem anular. Exatamente. Porque eles sabem que eles estão ali num terreno bastante complicado, uma areia movediça, uma sinuca de bico, que foi muito esperto dos advogados do Johnny Depp. Só que o Johnny Depp, se ele promovesse ação na Califórnia,
ele teria que comprovar a capacidade da Amber Heard indenizá-lo nos danos em que ele incorreu depois desse artigo, e a Amber Heard não tem condições de arcar com esses prejuízos. Então ele promove na Virgínia, que não obriga o autor da demanda a comprovar que o acusado ele tem capacidade de pagar o dano. E ele pede na ação da Virgínia, minimamente, que ele seja indenizado pelos danos sofridos de 50 milhões de dólares. Por que 50 milhões? 50 milhões, cerca de 25 milhões. Somente do filme da 6ª edição do Piratas do Caribe e outros 25 milhões da franquia Harry Potter. Mas isso é uma quantia mínima pedida. Ele pede para que ela seja condenada nesse mínimo de 50 milhões, valor esse que pode subir conforme a comprovação dos danos ao longo do processo. E vale lembrar que no último filme Piratas do Caribe, Johnny Depp ele ganhou 23,9 milhões só para gravar. Com a franquia, venda de produtos, direitos de imagem, os lucros dele chegaram a 300 milhões de dólares. Então você soma isso com a franquia Harry Potter, esses danos podem chegar a 800 milhões de dólares. Ou seja, ela pode ter que pagar 800 milhões de dólares para o Johnny Depp. É uma quantia absurda, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Bom, mas vamos lá. Aí o que acontece? Esse tribunal começou. E, naquele primeiro momento, ela ganhou em Londres, ela falou, bom, tá difícil, mas aqui eu tenho boas chances, né? Ela tinha ali um grande número de mulheres a favor dela, a gente não conhecia tão bem a história de Amber Heard, e aí o tribunal começa. E diferente do que as pessoas imaginam, o Johnny Depp não mente, porque tem uma outra questão nos Estados Unidos que é muito interessante. Ninguém pode mentir na corte. Aqui no Brasil, o réu não precisa fazer prova contra si. Muito pelo contrário, ele tem até o direito de mentir. Lá não. Ele tem o direito de ficar calado, ele invoca a 5ª emenda, mas ele não pode mentir porque pode trazer um problema maior ainda para ele. Crime de perjúrio. Exatamente. E aí a gente começa aquele processo e é lógico, os advogados da Amber começam o quê? Acabar com a reputação do Johnny Depp. Ele é um drogado, ele é um viciado, ele é um abusador. E eles começam a querer ligar a questão da droga com a questão da violência doméstica. O que é um grande absurdo. Por quê? Não é porque você é um drogado, e aí você é um drogado, você é uma pessoa doente, que você é um abusador, correto? Olha, nos meus períodos na faculdade de medicina, na psiquiatria, quando eu fiz mestrado e doutorado em aplicação psiquiátrica no direito, a gente nota que quem faz uso de drogas é igual ao álcool, né? O álcool e a droga entram, a verdade sai. Se você é um abusador, você vai ser um abusador potencializado. Os seus abusos vão aflorar. Mas se você não é um abusador, se você não tem um mau caráter, nem a droga nem o álcool vão te deixar um mau caráter. Elas somente vão potencializar aquilo que você é. Mas nós não sabemos realmente o que aconteceu ali. De fato, é uma pena que nós encontremos no Johnny Depp, que é um dos atores mais admirados no mundo, uma condição tão funda nessa questão das drogas, mas o fato é que a vida dos dois foi devassada no pré-processo, que é a fase que antecede ao júri, do Johnny Depp versus a Amber Heard. Tanto a vida pessoal dela quanto a vida pessoal dele foram expostas de maneira nua, crua, de maneira que ambos devem, se quiserem ganhar o processo, se não quiserem perder, devem assumir aí as suas responsabilidades, os seus atos de vida e... Mas, Pavinato, quando a gente fala ali, né, nesse assassinato de reputação, que é o que os advogados estão fazendo durante o tribunal, querendo acabar com a imagem dele, né? Então, além dele ser um abusador, ele também é um drogado. Ele usa
todo tipo de droga, cocaína, maconha, ele usa remédios, os remédios para dor, ele faz uso de bebida alcoólica em grande quantidade, ou seja, é um junkie enorme, né? Só que a gente precisa também ter em mente que ela também usa. Não sei se na quantidade que ele usa, mas ela usa. E ela está agora passando, né? Agora ela está sentada e ela está tendo que testemunhar. E ela não pode mentir. Não. Ela também é usuária de drogas. Ela já experimentou. Então, é muito fácil, né? Eu vou jogar pimenta em você, mas eu não estou esperando que isso vai voltar contra mim. E o que acontece? Que foi, né? Eu acho que o ápice desse tribunal é que a defesa do Johnny Depp contrata uma psicóloga forense que diagnostica a Amber Heard com transtorno de personalidade borderline e histriônica. O que é isso, gente? Um transtorno de personalidade, ele não é uma doença mental, né? É um transtorno da personalidade. Ou seja, tem cura, tem tratamento. Não sabemos se tem uma cura efetiva para o borderline, mas ele tem tratamento, inclusive com psicanálise, inclusive com remédios. E aí, eu sei que nós temos aqui um psiquiatra, que é o Dr. Ferreira Santos, que ele pode explicar para a gente também um pouco mais do que é esse transtorno de personalidade borderline e o quanto que isso implicou nessa relação dos dois. Porque não é uma coisa simples, né, do jeito que a gente imagina, né? A própria psicanalista, né, psicóloga que está no tribunal, ela explica que é muito complicado e ela começa a descrever a própria Amber, né? Mas vamos ouvir o que o doutor Eduardo tem a dizer. É muito difícil não cair nas garras de um manipulador, de um sedutor, porque ele conta com uma fragilidade psicológica do agredido. O agredido não tem segurança em si mesmo, que a gente chama de segurança ontológica. Então, ele não acredita em si mesmo, ele duvida de si mesmo. E o outro faz de tudo para que ele possa continuar nessa dúvida sobre si mesmo. Então, como sair dessa relação, como sair dessa situação, é a pessoa tentar trabalhar melhor as suas coisas internas e saber exatamente o seu valor, saber exatamente a sua postura na vida e poder enfrentar. Quando o outro fala, não, você não está pensando isso, fala, não, eu estou pensando, é isso que eu acho, você pode não concordar, mas esse é o meu pensamento verdadeiro. Então, como a gente ouviu aqui o que o doutor falou, é muito importante essas informações que ele traz, porque aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais de quem é Amber Heard. E como é que esse tribunal aí, como é que esse processo vai acontecer nos Estados Unidos? Porque agora as cartas estão pendendo a favor do Johnny Depp, estão um pouco contra a Amber Heard. Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem procurar o hashtag Justiça for Johnny Depp, bate hoje 10 bilhões de compartilhamentos. Para Amber Heard não chega a 40 milhões de compartilhamentos. Ou seja, esse tribunal está trazendo à tona quem é Amber Heard. E aí, gente, não é legal. Porque a gente tem no tribunal como ela jogou uma garrafa de vodka e cortou uma falange do dedo dele, coisas como ela fez, né, cocô na cama onde ele dormia, são coisas assim muito baixas, né? Enfim, ele alega que ela era infiel durante a relação com ele, ou seja, ela teve um caso com Elon Musk, James Franco, inclusive a Cara Delevingne. Enfim, tudo que ela falava dele está voltando um pouco contra ela em relação à própria violência doméstica. Porque o que está sendo mostrado no tribunal é que quem sofre violência doméstica ali é o Johnny Depp. A relação dos dois é uma relação abusiva. É uma relação tóxica, não é boa nem para um e nem para o outro. Eu não sei nem porque que esses dois foram casar. Porque nitidamente ela no depoimento dela fala, antes de se casar, porque eles se casaram em 2015, que ele... 15 meses. Exatamente, que ele já usava drogas, que ele bebia, que ela era infeliz. Por que essa mulher casa com ele? Eu não entendo isso. Mas o que é importante? Quando ela escreve esse artigo de opinião, começa uma avalanche de política do cancelamento. Ele perde os contratos dele, a indústria hollywoodiana não dá tempo dele se defender, o que é chocante.
ele não tem direito à defesa. Esse julgamento, esse caso, Johnny Depp versus Amber Heard, ele tem uma importância enorme. Primeiro porque ele coloca em xeque o extremismo do movimento Me Too, que começa como um movimento importante, começa como um movimento relevante, no sentido de dar voz a mulheres abusadas que antes nunca foram ouvidas pelas autoridades, mas tudo que é levado ao extremo acaba se denegrindo. E o movimento ele acabou virando um salvo-conduto também para mulheres que abusam ou para mulheres que querem tirar vantagem dos seus relacionamentos ou para mulheres que somente querem se vingar ou punir os seus companheiros. Então, esse caso, acontecendo na Virgínia, nos contornos em que ele está correndo, ele já serviu para tirar, né, esse fator extremista que acabou, infelizmente, contaminando o movimento Me Too. Além disso, ele também vai impactar, espero eu, de uma maneira bastante importante nessa questão do cancelamento. Nós estamos falando aqui do cancelamento de uma pessoa que já é multimilionária, que é o caso do Johnny Depp. Mas nós temos no mundo milhões de pessoas que são canceladas e que por isso não conseguem mais emprego, não conseguem mais sustentar as suas famílias e que chegam a cometer suicídios. Isso já aconteceu inclusive no Brasil. Então ele vai questionar essas duas formas de extremismo, que é o extremismo do Me Too, que faz com que a mulher que disse que foi violentada já é santificada e o companheiro já é demonizado, porque ele vai mostrar que homem também sofre violência doméstica, e não é pouco, os dados mostram que são 25% dos homens, e também coloca em xeque a irresponsabilidade da cultura do cancelamento. Afinal de contas, quem sofre de problemas reais deve procurar as autoridades e não a imprensa. Mídia. Claro, porque para as autoridades você precisa fazer prova. Não, a imprensa ela tem que sempre vir depois, ela não pode vir primeiro. E a imprensa tem que ser responsável também. Tem uma fala dela que ela gravou, que é uma das falas mais infelizes que uma mulher pode dizer, que ela diz o seguinte: no momento em que eles dois estão ali numa tensão muito grande, ela fala: fala, Johnny, fala para o mundo que você, um homem branco, sofreu violência doméstica. Veja o que o júri irá pensar. Conte ao mundo, Johnny. Conte, Johnny Depp. Diga, eu, Johnny Depp, sou a vítima de violência. Diga, foi uma luta justa. Veja em quem o povo vai acreditar. Gente, em que mundo estamos vivendo? Ela está usando do poder, um certo poder de ser mulher, para destruir a imagem de um homem. Isso, gente, está errado. Eu trabalho há alguns anos com mulheres que sofrem violência. E é muito triste. Quando uma mulher sofre violência, ela tem muita dificuldade de falar. Ela tem muita dificuldade de sair do outro lado. E todo esse espaço que foi dado para as mulheres é muito importante. Uma mulher que ocupa uma posição de celebridade, que quer ocupar um espaço para defender essas mulheres que sofrem violência, não pode ter esse tipo de fala. Não pode falar o que ela falou. Isso está errado. Porque é o seguinte, independente se você é homem ou é mulher, violência não. E eu vou ficar aqui, eu, Carla, sempre a favor da vítima. Da vítima de verdade. E nesse caso, tudo leva a crer que é o Johnny Depp, porque quando ela chega e ela se acha tão poderosa que ela pode falar isso está gravado, é chocante, que ninguém vai acreditar nele, porque ele é homem e porque ele é branco. Isso está errado. Isso está errado. Não é dessa forma que a gente vai corrigir um problema tão sério, que é o problema de violência doméstica. Gaslighting é uma forma de violência psicológica sutil, leve,
na qual o abusador mente, distorce as coisas, ele distorce a realidade, ele sempre omite ou cria informações confusas com o objetivo de destabilizar a saúde mental da vítima, do seu parceiro, de uma forma assim. O termo surgiu a partir de um filme chamado Gaslight, que é um filme de 1944, na verdade, A Meia Luz, que nessa história o marido tenta convencer a mulher de que ela é louca e manipulando pequenos elementos do seu ambiente, insistindo que ela está errada ou que lembra de coisas de forma incorreta. Ou seja, é uma forma de você descaracterizar o outro. No gaslighting você faz o outro se sentir louco, porque, nossa, eu percebi, isso estava aqui, nossa, eu vi aquilo lá, é assim mesmo. E o abusador, ele nega, fazendo com que a pessoa se sinta incapaz. Ela está fazendo um grande desfavor, porque ela está atrapalhando, inclusive, as mulheres que sofrem violência, que agora vão ficar com mais medo de procurar ajuda, vão ficar cada vez mais sozinhas nesse universo tão sombrio. A gente não pode ter esse tipo de atitude. A atitude dela é pequena, me leva a crer que só existe a Amber, né? Uma grande narcisista. E ela quer o quê? Dinheiro, porque no fundo tudo isso é uma questão de dinheiro, de status, eu quero ser mais do que ele. Você não acha que ela tem até um pouco de inveja dele? Porque eu já cheguei a falar assim, gente, que sentimento é esse que nasce dessa mulher para querer destruir ele? Ela tem inveja dele, tem inveja da Nicole Kidman, tem inveja do ator do Aquaman, porque ela quis roubar a cena dele. Do Jason Momoa. Ela, quando estava no relacionamento homossexual, né, que ela foi também acusada de violentar a sua companheira lá anos atrás. A Tássia. Ela entrou nesse relacionamento para se destacar como uma artista expoente do movimento LGBT. Depois que ela foi fazer aquela série da Coelhinha da Playboy, ela bateu de frente com a feminista famosa, a Gloria Steinem, e ela dizia que a mulher que se submete às palmadas e aos fetiches de um homem o faz porque quer. E agora ela vem com esse discurso que é diametralmente oposto ao que ela usou para rebater as críticas da Gloria Steinem quando ela fazia série. Então, assim, ela tem inveja de todo mundo que tem mais holofotes do que ela. Ela não suporta ser contradita. E tem um dado, Pavinato, muito importante, que é o seguinte: um abusador, ele não abusa de uma única mulher. Lembra no comecinho, quando a gente estava falando aqui do Harvey Weinstein, quando uma denunciou, a Rose denunciou, várias apareceram. A mesma coisa aconteceu aqui com o João de Deus, que para mim ele é o João do demônio, né? Várias mulheres apareceram. Nenhuma mulher disse que o Johnny Depp abusou dela. E a gente está falando o seguinte, de Winona Ryder, Kate Moss, Vanessa Paradis, ele foi casado 14 anos. Essas mulheres saíram em defesa do Johnny Depp, que seria quase que impossível ele ter abusado da Amber Heard. Que eles viviam uma relação tóxica, abusiva, eu até acredito. Eles chegaram ali num ponto de querer, né? Quando a gente escuta as falas dela dentro de casa, até ele brigando com os armários de cozinha, tudo isso tem um abuso ali, né? Um abuso verbal entre os dois. Mas violência, do jeito que ela fala dele, eu não consegui enxergar. A não ser que esses tribunais nos tragam uma grande reviravolta, e a gente já está quase no final dele, eu tendo a acreditar que Amber Heard vai levar a pior. Ela já está levando a pior, né? Eu acho muito difícil, ela não está conseguindo comprovar aquilo que ela escreve no artigo de opinião, porque era simples. Ela diz o seguinte, que ela não usou o nome do Johnny Depp. Então, ela deveria escrever um artigo seguinte: eu sofri violência doméstica desta pessoa. Ou eu sofri violência doméstica, mas não foi do meu ex-marido, o Johnny Depp. Então, aí ela já esclarece as coisas. Ela coloca luz nesse artigo infeliz que ela escreveu, que ela vai para a imprensa, como o Thiago diz, não vai para a justiça,
Porque uma pessoa que sofre abuso, uma pessoa que sofre violência doméstica, tem que ir para a polícia, tem que ir para a justiça, seja no país que for. A não ser que seja um país que a mulher não tenha fala, né, como no Afeganistão. Mas qualquer outro, ela tem que procurar a autoridade policial. Ela tem que ir até a justiça daquele país. E o que a Amber faz? Ela vai para a imprensa. Porque ela queria dar uma trucada no Johnny, mas os advogados foram mais rápidos. Quando você tem falta de prova, você procura fazer comoção na imprensa. Você faz a comoção na imprensa e aquilo fica o dito pelo não dito, e na sua falta de prova você usa aquilo no lugar. E eu repito, esse julgamento ele é importante para tirar os extremismos do Me Too, o extremismo dessa cultura ridícula do cancelamento, e essa fala que você destacou, Carla, que ela diz para o Johnny Depp, desafiadoramente, vai lá, diz que você, um homem branco e rico, sofreu violência doméstica. Esse julgamento vai mostrar que homem também sofre violência doméstica, e não só, essa fala dela é muito representativa do veneno do politicamente correto. O politicamente correto é a educação extremista. Tudo que é até a educação extremista ela é maléfica. E o politicamente correto cria lugar de fala. Um homem não tem lugar de fala para falar em violência doméstica. Um homem branco e rico não tem lugar de fala para falar que sofre num casamento abusivo. Tem sim, a gente não conhece. A loucura das pessoas é um campo muito vasto, e a intimidade, a vida privada das pessoas, só as próprias pessoas sabem o que acontece ali. Então, ele vai esclarecer muitos pontos extremistas que se enraizaram na nossa sociedade ao longo dos últimos anos. O feminismo extremista, a questão do cancelamento extremista, porque o cancelamento é julgar, condenar a pessoa pelo resto da vida sem que ela tenha a chance de se defender. Isso é coisa de Idade Média. Não, isso é uma caça às bruxas, né? É uma coisa horrorosa. E aí, isso precisa parar, porque nós não vamos acabar com a violência doméstica se a gente não incluir homens e mulheres. Eles todos precisam estar na mesma discussão. E entenda o seguinte, a violência doméstica também acontece com casais homoafetivos. Claro, muito. Então, assim, e durante esse julgamento todo, o que a gente assistiu é que o Johnny Depp teve uma infância muito triste, porque ele tinha uma mãe abusiva. Uma mãe que era uma suicida contumaz, uma mãe que passou dos limites. E infelizmente, ele vai procurar uma mulher meio parecida com a mãe. Mas ele fez as pazes com essa mãe. Ele fala para a irmã dele, é uma das falas que me emocionou muito, que eles tinham feito um pacto, que eles não repetiriam aquilo que eles tinham sofrido. Como sua mãe expressava a raiva que ela sentia em relação ao seu pai? A mamãe gritava. Ela gritava com ele. Ela batia nele. Xingava ele. Esse tipo de coisa. Ou seja, os abusos que eles passaram na infância e na adolescência, eles não propagariam para frente da vida deles. Então, assim, quando a gente começa a conhecer a vida do Johnny Depp, a vida da Amber Heard, tá difícil, sabe? Tá difícil defender a Amber, tá muito difícil, porque o que ela fez, e assim, é muito feio, é horrível, me deixa muito triste como mulher, porque eu nunca sofri violência doméstica, mas eu não preciso sofrer violência doméstica para eu estar do lado das mulheres e homens que sofrem violência doméstica. É uma premissa básica. Eu quero estar do lado das pessoas que precisam de ajuda. Eu não preciso ter sofrido violência doméstica. Então, eu não vou levantar uma bandeira mentirosa. Não, eu preciso ter apanhado, eu preciso ter sofrido violência doméstica, logo eu posso fazer parte desse movimento. É o que ele falou. Você não tem lugar de fala. Ou seja, você precisa apanhar para poder ajudar uma pessoa? É uma loucura. Esses movimentos politicamente corretos, no final das contas, eles só querem ter o monopólio da violência. Eu falo, não tem lugar de fala. Isso é o monopólio da violência, você não pode falar sobre determinado assunto. Você é branco, você é hétero, você é homem. Você quer ter o monopólio da violência sobre
o fato de ser vítima, a gente tem que acabar com o extremismo, e esse julgamento, ele é muito especial nesse momento da história, nesse momento da civilização em que nós vivemos, esse aflorar de extremismo. Sabe, a gente tem que baixar a bola, a gente tem que reconhecer a pessoa, a gente tem que saber que todo mundo pode ser agressor e todo mundo também pode ser vítima. Que uma característica, uma identidade não pré-julga a ninguém. Que se você é acusado, você tem o direito de se defender, e que se você acusa, você tem a obrigação de provar. Porque senão nós vamos virar uma sociedade de irresponsáveis e ninguém mais vai condenar ninguém e todos vão ser vítimas de todos. E voltamos aí à frase do Romano Plauto, copiado pelos iluministas, que é o homem como lobo do homem eternamente. Então, como o Pavinato aqui nos falou, esse julgamento traz luz a dois assuntos muito importantes. Um é a violência doméstica. E acho que o segundo é o transtorno de personalidade borderline, que veio à tona. É uma questão bastante séria, é uma questão que a gente precisa trazer também para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque o número de pessoas que sofrem desse transtorno é muito grande. A gente não tem que excluir essas pessoas, a gente precisa entender, enfim, e as pessoas que sofrem esse transtorno precisam procurar ajuda sim, tratamento com a psicanálise, enfim, com psiquiatria, para que elas possam, né, ser incluídas de forma assim mais confortável para que elas em sociedade. Próprias se incluam, para que elas próprias convivam. Um transtorno, gente, causa dor, causa muita dor, causa dor para a pessoa que tem o transtorno e causa dor para as pessoas que estão em volta daquela pessoa. Mas, Pavinato, a gente tem aqui um povo fala. Por favor, eu gostaria de saber como é que a gente faz para poder ajudar uma pessoa que está num relacionamento abusivo. Bom, tem aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas não é bem assim. Essa frase, ela tem esse ranço, né, da mulher objeto ou da relação em que não se interfere. A gente precisa pensar o seguinte, que nós somos pessoas, nós temos personalidade. E nós falamos em transtorno da personalidade quando a nossa personalidade sofre. E a personalidade, ela é uma característica que diz que nós devemos nos respeitar. Basicamente é isso. Quando nós nos defrontamos com o desrespeito, se nós temos acesso à pessoa que está sendo desrespeitada ou que está desrespeitando, é nosso dever como pessoas, é nosso dever como pessoas humanas interferir para que faça cessar o desrespeito. Se é um amigo seu sendo agressor, fale com ele. Se é um amigo seu sendo agredido, alerte-o. Porque às vezes essas pessoas são vítimas de armadilhas, de tramas psicológicas que faz com que elas continuem se submetendo às agressões. E uma pessoa que está sofrendo abuso, ela precisa procurar um terapeuta. Ela precisa procurar um psicólogo, um psicanalista, ela precisa entender por que ela está nessa relação abusiva. É muito difícil, porque a pessoa que se encontra numa relação abusiva, ela não entende que ela está numa relação abusiva. Mas não tem outra maneira. E é lógico que se o abuso ultrapassar limites, entrar numa violência física, né, numa violência sexual, ela precisa procurar a autoridade policial. Não tem jeito. Então, se você é o amigo, você precisa alertar essa pessoa. Se você é um vizinho, você tem que chamar a polícia. Por mais que o seu vizinho não goste, uma violência, ela pode chegar, no caso de uma mulher, a um feminicídio. A gente vê, os números são crescentes. E a violência acontece dentro da casa das pessoas. A polícia não tem como chegar na sua casa se ela não for alertada. Porque a polícia está na rua, ela está ali procurando assaltante, um criminoso, um traficante. Agora, para ela chegar na sua casa, ela precisa ser
Requisitada. Exatamente, você tem que requisitar a polícia, senão ela não vai chegar e você tem que ajudar. Por mais que pareça, eu não posso meter a minha colher nessa cumbuca dos meus vizinhos, tem que meter sim, tem que ligar, tem que mostrar, tem que sentar e conversar, porque, de novo, a pessoa que vive uma relação abusiva não entende que está vivendo essa relação abusiva. E a relação abusiva, ela é muito ruim. Mas a gente tem um outro povo fala aqui. Eu queria saber como que a gente poderia identificar um relacionamento abusivo. Tem uma coisa que é muito simples para você entender aí do seu lado. Sabe aquela frase assim, meu namorado, meu marido morre de ciúmes de mim. E você acha isso bonitinho? Isso é péssimo. Ciúmes é uma condição de obsessão. Então ele tá ali o quê? Ele tá se armando para dominar a sua vida, porque ele começa com ciúmes, ele começa a dizer, não coloca esse vestido, o decote é muito grande, essa saia tá muito curta, troca de roupa. E o que você faz? Você vai lá e troca. Você não tem que fazer isso, sabe o que você tem que fazer? Botar uma mais curta, um decote maior. Porque é o seguinte, se você está com ele, é porque você gosta de estar com ele. Essa questão dos ciúmes, ele tá ali, ele tá se armando. Alguma coisa ele vai aprontar. E depois dos ciúmes, aí depois que ele está comandando a sua vida, aí ele começa, não, meu bem, você não precisa trabalhar, fica aqui em casa, eu cuido de você, você é linda, bonita, maravilhosa. Aí o que a mulher faz? Às vezes ela deixa de trabalhar, porque o que ele quer? Ele quer o domínio financeiro. E aí você, dominada financeiramente, você é uma presa fácil. Você não sai mais dessa situação, que, de novo, é pior do que uma sinuca de bico, é um checkmate ali. Lembrando que isso não acontece só com heterossexuais, mas também com homossexuais, mas também a mulher contra o homem. E vale lembrar o seguinte, em termos de direitos da pessoa humana, nós temos direito a uma vida digna. Todos nós temos a mesma dignidade existencial. Por isso, todos nós somos livres em igualdade. Se em uma relação a sua liberdade é menor que a do seu parceiro, você está no relacionamento abusivo. Você tem que prestar muita atenção nisso. São sinais pequenos, é como nós fomos criados, né? Então, assim, é bonito, né? Aquela criação. Uma outra coisa bem simples, bem boba, né? A mamãe tem 2 filhos, um menino e uma menina. Então, ela chega para a menina e fala, menina, vai lá, arruma seu quarto. E para o menino, ela vai lá e arruma o quarto para o menino. Então, é o seguinte, o serviço doméstico é da mulher, não é do homem. Gente, isso aí é cafona demais. A gente precisa mudar essa mentalidade. Mas é que a gente cria os nossos filhos de forma errada também. Quando você pensa num abusador, esse abusador teve pai e mãe. A gente tem que entender essas mães e esses pais que estão criando homens abusadores ou mulheres abusadoras, né? Mas a gente sabe que a grande maioria está aqui, né? São homens abusadores. Nós temos que pensar nessa criação dessas crianças, na criação desses adolescentes e no futuro desses homens. A gente tem que mudar esse padrão. Se não mudarmos esse padrão, o número de violência doméstica não vai diminuir. Bom, Pavinato, aqui a gente conversou aqui bastante sobre essa questão aí da violência doméstica, da Amber Heard e do Johnny Depp. A gente aguarda aí o final do julgamento, a gente vai ter aí mais alguns dias aí de depoimento e em breve aí os jurados vão deliberar quem é inocente, quem é culpado, se o Johnny ganha, se a Amber perde ou se ela ganha e ele perde. E vamos entender a questão aí da violência doméstica, vamos trazer aí à luz esse grande problema, que não é um problema dos Estados Unidos, é um problema do mundo inteiro. E ele é um problema muito grave no Brasil, porque o número de feminicídios no Brasil aumentou drasticamente. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que o feminicídio é o ato final. Tudo começa com o abuso, com a violência e vai terminar na morte de uma mulher. Bom, pessoal, estamos aqui de volta com vocês. Eu aqui já estou até com uma outra roupa, passaram-se aí alguns dias e chegamos ao final aí do tribunal do Johnny Depp e da Amber Heard. E como a gente já havia antecipado para vocês, infelizmente, ela não trouxe nada que fosse relevante, ela não conseguiu provar aquilo que ela vinha alegando, que tinha sofrido violência doméstica. Mas esse tribunal foi muito interessante. Eu digo que ele nos trouxe um
uma personagem que eu vou chamar aqui para vocês de o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha é uma grande jogada de mestre, é uma jogada muito difícil. A Netflix até fez uma série sobre isso. E essa pessoa, essa jogada se chama Camila Vasquez, que é advogada de Johnny Depp. Ela, quando estava inquirindo a Amber Heard, conseguiu fazer com que a Amber falasse que ela escreveu aquele artigo e que na sua cabeça o agressor era o Johnny Depp. Ou seja, tudo aquilo que ela vinha dizendo, que não, ela escreveu o artigo, mas o artigo não falava sobre o Johnny, era uma grande mentira, na verdade, era um castelo de cartas que ela construiu e que foi derrubado. E o que acontece? Os jurados foram deliberar e, não foi surpresa nenhuma, todos foram unânimes, né, no seu veredito, que a Amber é culpada pelo que ela fez. E como é que isso funciona? No final, né, porque isso a gente está tratando de um julgamento civil, não é um julgamento criminal. A juíza, aquela juíza fantástica, incrível, que mulher equilibrada, né? Vale a pena vocês assistirem a esse julgamento para verem o trabalho dessa mulher, que foi muito imparcial. Ela deu espaço ali para os dois lados e ela foi muito, muito imparcial durante esse julgamento. Ela faz perguntas, ela lança quesitos e esses jurados precisam responder esses quesitos. E todos eles foram unânimes. E a Amber saiu perdedora nessa história. Ela, como a gente também já tinha antecipado, ela faz uma jogada durante esse tribunal que é uma contração em cima do Johnny, na época pedindo 100 milhões de dólares. Essas, na verdade, então as duas ações elas foram julgadas simultaneamente e o Johnny, ele é condenado em cima de um quesito, que na verdade esse é um quesito que foi um erro ali, vamos dizer, né? Uma falha dos advogados do Johnny. Então o Johnny ele é responsabilizado por essa falha. No final, os danos punitivos, né? O que a Amber terá que pagar para o Johnny ficou no valor de 15 milhões de dólares, mas acabou, gente. Acabou mas deixou ali 3 grandes pilares muito, muito importantes, inclusive aqui para o nosso país. A questão da violência doméstica, a questão do transtorno de personalidade borderline, que não é uma doença mental, é um transtorno de personalidade, e a questão da política do cancelamento. Precisamos falar mais sobre isso, precisamos trazer luz a esse assunto. Bom, gente, a gente termina aqui com o nosso programa e a gente espera vocês na próxima semana. A prova de bala. Realização Jovem Pan News.